Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do Espaço Holístico Cantinho de Luz. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta responsável pelo espaço, e eu queria te fazer uma pergunta. Você já viveu a experiência de fazer uma dieta, seguir a dieta direitinho, respeitando os horários, as quantidades, uma dieta bem restritiva e não conseguir emagrecer? Ou emagrecer muito pouco? Tem ideia de por que isso acontece? Pois é. Eu vou tentar te ajudar a entender esse processo sobre o olhar da medicina tradicional chinesa. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito, por favor, aproveite esse momento, se inscreva no canal, assim você fica recebendo os nossos conteúdos. Se você achar interessante aquilo que a gente vai conversar aqui, compartilha com quem pode ajudar e não esqueça de deixar o seu like. E também deixe seu comentário, suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai interagindo, tá bom? Então vamos lá. A medicina tradicional chinesa entende o nosso corpo como um grande fluxo de energia. E uma das principais diferenças para a medicina ocidental é em relação aos órgãos do sistema digestório. Por quê? No Ocidente, a gente considera o estômago como o órgão principal da digestão. A medicina tradicional chinesa entende o estômago como um órgão secundário. Na verdade, o estômago não é nem um órgão, é uma víscera que apoia o órgão principal da digestão, que é o baço pâncreas. Porque para a gente, baço é uma coisa, pâncreas é outra. Para a medicina tradicional chinesa, é um sistema único, baço, pâncreas. Ele é responsável pelo processo digestório, apoiado pelo estômago, que é a sua víscera. Tá, mas para que eu preciso saber disso? Que diferença isso faz? É importante que você saiba quais são as características e quais são as funções do baço, para que quando você faça a escolha dos alimentos, eles trabalhem a favor e não contra. Então vamos por partes. Primeiro vamos conhecer as funções. O baço tem várias funções importantes, mas para o que a gente vai falar aqui agora, eu vou citar três que são muito importantes em relação ao emagrecimento. Primeiro, como eu já falei, ele é responsável pelo processo digestório. Então eu me alimento, o alimento cai no estômago, o estômago processa, quebra tudo bonitinho, encaminha para o baço. O que o baço faz? O baço recebe essa alimentação, identifica os nutrientes, separa o que é importante para que órgão do corpo, em termos de nutrição, de proteína, separa tudo. Por quê? Porque ele tem já catalogado o que é necessário para o perfeito funcionamento do meu corpo. Quantidade de açúcar, de sal, de gordura, de proteína, de minerais, ele sabe, ele tem aquilo já catalogado. Então ele vai lá, identifica na alimentação que ele recebeu, separa e encaminha. Essa é uma das funções. Segunda função, o baço é responsável pela estrutura dos órgãos. Por exemplo, é ele que mantém as nossas artérias na posição correta, para que elas tenham um calibre necessário para que o sangue flua livremente entre elas. É o baço que é responsável pela tonicidade dos nossos músculos, da nossa pele. Então, um baço que não está a 100%, que não é forte o suficiente, ele não consegue sustentar essa estrutura. Daí vem a pele flácida, o olho que cai, né? Por quê? Porque o baço não consegue sustentar integralmente. Terceira função importante. O nosso corpo, ele é todo alimentado e nutrido e limpo através de líquidos, né? São muitos canais, são muitos líquidos que percorrem o nosso corpo. Normalmente, esse processo gera umidade. É um descarte, vamos dizer assim, normal. Normalmente, o nosso corpo produz essa umidade. E uma das funções do baço é retirar esta umidade do nosso corpo. E por que é importante retirar esta umidade? Porque quando ela não é retirada adequadamente, quando ela se acumula em determinados lugares, ela vai se adensando, ela vai ficando mais física, né? Ela vai se adensando. E quanto mais densa ela fica, maior é a probabilidade de ela criar um ambiente confortável para as inflamações.
E ela também pode dar lugar ao acúmulo de gordura. Ela também pode dar lugar à celulite. Entende? Porque é importante que a gente retire essa umidade do corpo, porque aí a gente evita as celulites, a gente evita as gorduras localizadas e mantém um ambiente mais saudável, evitando as inflamações. Então essas são 3 funções muito importantes que a gente precisa atentar quando a gente está num processo de emagrecimento. Porque se eu preciso comer melhor e mais saudável, eu preciso que o meu baço esteja 100% no processo da nutrição. Se eu quero eliminar as gorduras acumuladas, eu preciso garantir que o meu baço seja capaz de retirar a umidade acumulada no meu corpo. E se eu quero ter uma pele firme e uma musculatura saudável, eu também preciso olhar para o funcionamento do meu baço. Agora, de que maneira eu posso fazer isso? Quais são as escolhas e as opções que eu posso fazer no meu dia a dia, incluir na minha reeducação alimentar para auxiliar o baço a manter essas 3 funções a 100%. Muito bem, quando a gente fala da nutrição, tem alguns pontos que são importantes. Eu preciso primeiro observar o horário e a quantidade de alimentos que eu consumo. Por quê? Porque cada um dos órgãos tem o seu horário de pico de energia. Cada um deles, ao longo das 24 horas, tem 2 horas em que eles estão a 100%. Então, significa que nesse momento eles estão funcionando integralmente. Por isso que os orientais recomendam, de um modo geral, que a gente tenha no café da manhã a refeição com maior peso. Peso que eu digo no sentido de consumo de alimento, com maior variedade. Por quê? Porque de 7 às 9 da manhã é o horário do estômago. É o horário em que o estômago está a 100%. Então ele tem capacidade para fazer a quebra, a separação dos alimentos integralmente, sem esforço. Segundo ponto, de 9 às 11 é o horário do baço pâncreas. Então, o meu processo digestório, ele acontece integralmente a 100% de 7 às 11 da manhã, porque todo o processo que precisa ser feito, ele encontra os órgãos no máximo da sua energia. E por que a quantidade é importante? O que eles nos dizem é que o ideal é que a gente consuma 80% da capacidade do nosso estômago. Por quê? Lembra que ele vai receber os alimentos, ele vai processar, quebrá-los em pequenas partes para encaminhar para o baço. Você faz ideia do que seria você trabalhar numa sala entulhada no máximo? Então, se eu boto para dentro uma quantidade excessiva de alimento, primeiro o estômago tem que organizar aquilo para depois ele começar a quebrar. E tudo isso é gasto energético. A energia que ele perde organizando aquele excesso de alimento, ele deixa de usar na quebra. Então, às vezes, eu posso perder nutrientes nesse processo. Terminei o meu café da manhã, que eu concentrei ali a maior parte do meu consumo, né? Porque eu já sei que esse é o horário de pico. Quando eu chegar no almoço, eu continuo em mente em que eu preciso manter os 80%. É por isso que quando a gente vai buscar a ajuda de um nutricionista, eles indicam as quantidades de alimento que a gente precisa consumir. Levando isso em consideração, não é para abarrotar o estômago de comida, porque o que a gente precisa, a relação que a gente tem que ter com o alimento é de nutrição. Então, respeite essas quantidades que o teu nutricionista está te indicando. Se não está confortável, troque informação com ele para que você se mantenha nesse 80% sem sobrecarregar o estômago e sem sobrecarregar o baço. No momento do almoço, né, normalmente quando a gente está fazendo a dieta que a gente quer perder peso rápido, a gente sempre opta pela saladinha. Vou comer uma saladinha com uma proteína. Faz bem? Depende. Porque o baço, ele é um órgão morno. Ele precisa desta temperatura para trabalhar a 100%. Lembra que quando eu vou almoçar, normalmente eu almoço depois das 11. E aí o baço já não está mais a 100%. Então vamos facilitar o trabalho dele. Se eu sei que ele é um órgão de temperatura morna, se eu começo a colocar ali alimentos muito frios,
Eu baixei a temperatura do baço. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai gastar energia para voltar com essa temperatura ao ponto ótimo, para depois ele começar a quebra dos alimentos e o processo de digestão. Então, quanta energia ele gastou para voltar com essa temperatura para o ponto ótimo? Será que o que sobrou é suficiente para ele fazer o trabalho dele? Então vamos colaborar, vamos evitar os gelados. Os gelados significa aquele suquinho cheio de gelo, significa aquela salada que fica na geladeira, né? O alimento na temperatura fria. Isso dificulta o trabalho do baço. Só que os alimentos crus, para a medicina tradicional chinesa, eles também são considerados alimentos frios. Então aquela salada de folhas com tomatinho in natura, com a cebola crua, com uma cenourinha ralada em cima, isso é alimento gelado. Isso dificulta o trabalho do baço. Então, se você quer comer os vegetais, não tem problema nenhum, mas sempre prefira que eles estejam cozidos e não gelados. Sempre prefira... mas eu gosto muito de uma salada de folhas, eu não vou poder nunca mais comer? Pode, mas tenta equilibrar essa temperatura. Você tem um prato de salada, você use como tempero aqueles temperos que elevam a temperatura, que tem natureza mais quente, como a pimenta do reino, como o gengibre, como a mostarda, que elas vão aumentar um pouquinho a temperatura e vão equilibrar. Mas tente colocar também a maior parte dos alimentos cozidos e aquecidos para facilitar esse processo do baço. Então lembre-se, um almoço é importante que ele se mantenha a regrinha dos 80% de quantidade e o maior número possível de alimentos aquecidos. Esquece o suquinho gelado, esquece o refrigerante gelado, porque isso vai prejudicar o funcionamento do seu baço. Quando chega a noite no jantar, eu estou cada vez mais distante do meu horário de pico do baço, concorda comigo? Então o que eu posso fazer para ajudá-lo? Nesse horário, eu vou oferecer para ele só alimentos quentes. Vou facilitar a vida dele. O mínimo possível, alimentos o mais leve possível e aquecidos. Porque aí eu facilito a vida dele. À noite eu já não preciso ingerir uma quantidade tão grande de alimentos. Então dê preferência por uma sopa, um caldo, um chá, porque você já coloca ele numa temperatura confortável, ele recupera os nutrientes e a gente não agride o baço. Então isso é muito importante. Quantidade de alimentos a serem ingeridos maior no café da manhã, médio no almoço e o mínimo possível no jantar. Isso facilita e não sobrecarrega nem o estômago, nem o baço. Segundo ponto, existem alguns alimentos que eu realmente preciso evitar. Os gelados, como eu já falei para você. O leite e os seus derivados, os queijos, os iogurtes. Por quê? Porque o leite tem a natureza fria e o leite é um alimento muito úmido e ele prejudica o funcionamento do baço. Ai, mas eu preciso muito tomar um café da manhã, mesmo que seja um leitinho desnatado, eu preciso tomar um café da manhã. Precisa muito? Ok, faça no café da manhã, porque tanto o estômago quanto o baço estão a 100%. Ai, eu adoro um iogurte com os cereais. Ok, consuma no café da manhã. À noite, quando você for fazer aquele chazinho e comer de repente uma torrada, um pãozinho branco, não bota o queijo. Deixa o queijo para comer de manhã. Né? Coloca de repente uma proteína ou coloca uma pasta de legumes, mas não usa o queijo, não usa o requeijão, nem toma o iogurte, porque à noite o efeito vai ser muito prejudicial para o baço. Isso é importante que a gente se lembre. Segundo ponto, lembra que eu falei que o baço ele é responsável pela tonicidade dos músculos? Então, todo o excesso prejudica. Então eu estou fazendo atividade física porque eu sei que é importante, me ajuda no processo de queima do acúmulo de gorduras, dá tonicidade para a pele, isso é fundamental. A atividade física regular é super importante. Cuidado com o excesso de peso. Cuidado com o excesso de exercícios para hipertrofiar a musculatura, porque isso enfraquece o baço.
Se ele é responsável pela manutenção desses órgãos, se ele tem uma musculatura excessivamente hipertrofiada, o que ele entende? Que ele precisa manter aquilo. E aí ele se sobrecarrega em gasto energético para sobrecarregar aquele peso. E aí ele deixa de cumprir as outras funções importantes. Então faça atividade física, faça um exercício para ganho de massa muscular, mas sem excesso. Nosso corpo ele tem um limite, ele tem um desenho. Então respeite o desenho do seu corpo. Terceiro ponto. Lembra que eu falei que o baço é responsável por retirar a umidade do nosso corpo? Aquela que gera gordura localizada? E como é que eu faço para auxiliá-lo nesse processo? Uma das maneiras é a alimentação. Além de me alimentar nos horários e nas quantidades corretas, é eu evitar todo o alimento que é excessivamente frio ou úmido. E aí eu encaixo o leite e seus derivados, os alimentos gelados e as frutas muito aquosas. A melancia, o melão, que são frutas muito aquosas. Por quê? Porque elas aumentam a umidade do baço. Então isso facilita para que ele faça o trabalho diário dele de retirar a umidade acumulada no nosso corpo. Então percebam que além de pequenas escolhas, pequenas mudanças que eu faço no meu dia a dia, auxiliam o funcionamento do baço. É aquela história do me ajuda a te ajudar. Eu cuido bem dele, ele cumpre integralmente as funções e o meu resultado final é muito melhor. Agora, como é que eu vou saber se eu tenho meu baço nesse momento está mais deficiente, se ele está mais enfraquecido? Como é que eu posso perceber isso? Claro que é um diagnóstico complexo, né? O diagnóstico da medicina chinesa é uma leitura complexa, a gente analisa o todo, mas existem alguns sintomas que são muito característicos de deficiência de baço, que você pode observar. Primeiro, eu acabo de comer e eu tenho aquela sensação de distensão na barriga. Independente do que eu comi, da quantidade, a minha barriga fica muito distendida. Segundo, eu tenho muitos gases. Terceiro, a minha digestão é muito lenta. Isso são sintomas clássicos de que meu baço não está 100%. Varizes é uma indicação muito clara de baço. Lembra da história de que ele não segura a parede da artéria, das veias? A varize é uma indicação. Muito cansaço. Por quê? Porque o meu corpo não está nutrido, ele não está conseguindo distribuir os nutrientes necessários. Memória fraca também é uma deficiência, uma indicação de deficiência. E eu acordar pela manhã sem fome. Lembra que eu falei, né? Vamos caprichar no café da manhã, ai, mas eu acordo sem fome nenhuma. Eu não tenho sede durante o dia. Isso pode indicar uma deficiência de baço. Então, mudança de hábito é persistência. Mudança de hábito é insistência. Eu coloco um hábito novo no lugar do antigo, né? É assim que a gente vai criando os novos hábitos. Então tenta. Ah, mas eu acordo sem fome nenhuma. Tudo bem. Senta para tomar o café da manhã. Lembra desse intervalo de 7 às 11, que é o horário do ápice do meu processo digestório? Senta para tomar o café. Faz um ovo, que um ovo é um alimento super nutritivo, não pesa tanto. Um ovo, faz um chá, um café. Ah, eu preciso tomar leite. Tudo bem, faz um café com leite, come um pouco de queijo se ele for fundamental para você. Coloca uma fruta que não seja melancia, não seja melão. Coloca uma fruta ali, traz nutriente para você. Come um pouco mais de quantidade no café da manhã. Experimenta, vai aumentando gradativamente. Quando você chegar no horário do almoço, lembra dessas observações. Evita os gelados, evita os crus. Dá preferência para as folhas são excelentes, as folhas verdes são excelentes para o baço, inclusive. Mas cozinha no vapor, dá uma refogadinha leve nelas para quebrar esse estado cru, mas ainda manter a sua textura. As carnes magras são excelentes para nutrir o baço. As raízes são espetaculares. Baço adora raízes. Inhame, o aipim, batata baroa, a batata doce são muito importantes para o funcionamento do baço.
Então, à noite, por exemplo, quando você for, a ideia é que você tem uma alimentação mais reduzida, você pode fazer um caldinho. Pode fazer um caldinho. Você vai dizer que eu tô maluca, vou te mandar comer carboidrato à noite. Mas, por incrível que pareça, o baço gosta disso. Isso fortalece o funcionamento dele. E ele mais fortalecido, ele digere muito mais tudo que você ingerir depois. Então é importante, experimenta uma sopinha de inhame, uma sopinha de batata baroa, um chá, alimentos mornos. Por quê? Porque isso vai trazer conforto para ele. Porque a noite é o reino do yin. E a energia yin, ela é basicamente interna, é o trabalho para dentro, é o momento em que os órgãos vão se reconstruir, vão se regenerar, vai ter a troca de célula, então todo o metabolismo funciona mais lentamente. Então se eu chego de noite, sento e vou comer arroz, feijão, um monte de salada crua, tomo um copo de refrigerante desse tamanho cheio de gelo, afundei o baço. Afundei o baço. Ou mesmo se não, eu estou fazendo a minha dieta, eu cheguei de noite, eu só comi salada, só tinha folha, uma cenourinha ralada, você afundou o baço. É melhor que você faça uma sopinha de inhame do que você comer um prato cheio de salada crua à noite. Entende? Permita que ele faça o trabalho dele. É aquela, me ajuda que eu te ajudo. Dê para ele o que ele precisa e ele vai te devolver com 100% da capacidade dele. Observe esse funcionamento do teu corpo. Você pode perceber, quando você alterar esse ritmo de alimentação, que o teu corpo vai funcionar melhor, o intestino cria um ritmo de funcionamento mais adequado. Isso também facilita no emagrecimento, quando o meu corpo elimina 100% do que eu não preciso mais, né? Isso é importante para esse processo também. Então preste atenção nessas coisas, faz um teste, experimenta 1, 2 semanas e vê como é que o teu corpo reage. É claro que na medicina tradicional chinesa a gente tem outras formas de auxiliar esse processo, de auxiliar que o baço se fortaleça, baço e estômago recupere a energia integral. A gente pode fazer isso através da auriculomedicina, que são aquelas sementinhas que a gente coloca em determinados pontos da orelha. Isso facilita, estimula o baço, a gente pode estimular o processo de metabolismo, diminuir a fome, a ansiedade, isso tudo é possível de ser feito na aurículo, sim. Mas nesse momento em que você está aí na sua casa, essas dicas podem te ajudar. Se você começar a olhar a tua relação com a alimentação de maneira diferente. O olhar da medicina chinesa é bastante interessante porque ele enxerga o nosso corpo integralmente. A parte física e a parte não tão física. Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que essas dicas auxiliem. E depois, fala aqui para mim o que você achou, se você experimentou, se você viu diferença. Deixa a tua experiência aqui no comentário, faça as perguntas que você tiver dúvida. Eu vou deixar os meus contatos aqui e estou à disposição para auxiliar vocês aí nesse processo de emagrecimento, tá bem? Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!